A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerengue. Ele é pregador, professor e conferencista. A lição de hoje é a lição 10, que tem o tema O cativeiro de Israel, Reino do Norte. O textuário nos diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. A verdade prática, ela nos diz assim: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 14, versículo 17 ao 20 e 29. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. A introdução da revista nos diz assim: O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Síria começava a crescer e se tornava um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiça e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem os mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Quantas vezes Deus veio ajudar o seu povo e salvá-lo de situações desesperadoras? Quantas vitórias ele concedeu e quanta prosperidade ele derramou sobre eles? Ainda assim, eles persistiram em sua espiral descendente de orgulho, falta de fé e idolatria. Tópico 1. Samaria cercada pelo rei da Síria. Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de território perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte o profeta Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Só para lembrar que Jeroboão foi o nome de 2 reis de Israel. Jeroboão I foi o primeiro rei do Reino do Norte, que na era do reino dividido. Você vê isso no início de sua história em 1 Reis, capítulo 11. Já Jeroboão II reinou em Israel após suceder seu pai, o rei Joás, em 2 Reis, capítulo 14, tá? Ok? Então, o reinado de Jeroboão II viu o maior sucesso de prosperidade externa que Israel conheceu desde os dias de Salomão. Embora as condições sociais descritas por Amós significasse uma corrupção nacional que só poderia terminar em desastre, a prosperidade pode ser um sinal da compaixão de Deus, mas não da sua aprovação. Não é porque uma pessoa está vivendo em uma prosperidade com suas finanças altas que ela está com sua vida espiritual em alta. Também é fácil interpretar mal os sinais. A traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o
pagamento dos tributos ao seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com os seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 1 e 2, diz assim: no ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Se vocês se lembram, Oséias se tornou rei porque matou Peca, filho de Remalias. Oséias chegou ao poder como vassalo de Tiglat-Pileser. Quando Peca e Rezim estavam atacando Judá, Acais, rei de Judá, pediu a Tiglat-Pileser, rei da Síria, que viesse e ajudasse. Ele ajudou, destruindo Rezim e toda a Síria. Mais ou menos na mesma época, Oséias assassinou Peca com o apoio da Síria em 732 a.C. Quase 200 anos depois da divisão do reino, a passagem diz que Oséias fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como os reis de Israel antes dele. Parece que ele não era tão ruim assim espiritualmente quanto qualquer um dos outros reis de Israel. Ele é o primeiro que a Bíblia não diz explicitamente que ele continuou nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate. Em 727 a.C., Tiglat-Pileser morreu e Salmaneser tornou-se rei da Síria. Após a traição de poder, Oséias permaneceu vassalo e pagava tributos por um tempo. Para se livrar do controle da Síria, Oséias pediu ajuda ao rei do Egito, e ele queria se livrar dos aguilhões da repressão colocada sobre Israel. Mas, em vez disso, o próprio Oséias foi algemado e jogado na prisão. Com Oséias sob custódia, Salmaneser volta a sua atenção para Samaria e sitia ela. Samaria era uma cidade fortemente fortificada e levou mais de 3 anos até que a capital caísse nas mãos dos assírios. Então, por que Deus providenciou para que a Síria acabasse com a nação de Israel? Porque ele deu as costas às 10 tribos do norte. Os próximos 16 versículos respondem a essa pergunta. O versículo 8 do capítulo 17 dá um resumo conciso sobre isso. Israel andou nos costumes das nações que o Senhor expulsou de diante do povo de Israel e nos costumes dos reis de Israel haviam praticado. O povo de Israel imitou o comportamento das nações pagãs ao seu redor e o comportamento dos seus reis corruptos. Deus enviou vários profetas para chamar a nação ao arrependimento, mas nenhum deles foi ouvido. A advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que os pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que o profeta Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia culto a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração.
Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Oséias e Amós exerceram seu ministério nesse período. Os escritos dos últimos profetas mostram que é como em meio ao sol da prosperidade revivida, a condição do povo não melhorou, mas tornou-se cada vez mais corrupta. Mas a fidelidade, o cuidado e o amor de Deus por seu povo são mostrados no envio de tais profetas para adverti-los. O que poderia exceder piedade de um ministério como o de Oséias, ou a fidelidade e a serenidade de um testemunho como o de Amós, que enfrentou o mais alto nível da terra para dar testemunho contra eles? Mesmo assim, o povo não quis ouvir, mas atribuiu sua prosperidade aos seus ídolos e os adorou mais do que nunca, enquanto a imoralidade, a violência e o afrouxamento de todos os laços entre os homens abundavam cada vez mais. Nossa natureza pode produzir perversão e maldade, porém, cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-la de nossas vidas. Tópico 2. Os pecados do povo e sua queda. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente, essa foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer. E teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nessa metáfora, a prostituta Israel deixa seu marido, que seria Deus, para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. No início do ministério de Oséias, o reino do norte parecia próspero sob o reinado estável de Jeroboão II, mas embora as coisas parecessem calmas na superfície, por baixo, as torrentes de destruição do reino estavam girando. A nação, ela havia abandonado Jeová. Embora mantivessem a lealdade a Deus com seus lábios, seus corações estavam longe de Deus. Eles começaram a misturar elementos da religião da fertilidade dos cananeus com a adoração a Jeová, engajando-se em ritos sexuais, orgias, embriaguez, que se pensavam garantir a chuva e a fertilidade da terra para as suas colheitas. A nação continuou a declinar espiritualmente sobre os próximos 6 reis de Israel, que seriam os 6 últimos. Esse desastre aconteceu porque o povo de Israel abandonou Deus, esquecendo como ele o salvou durante o Êxodo. A maior parte do texto se concentra não no exílio em si, mas nas ações pelas quais Jeová envia Israel ao exílio. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 7, diz: tudo isso aconteceu porque o povo de Israel pecou contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, sob o domínio do faraó, rei do Egito, e temeu outros deuses. Eles começaram a adorar outros deuses e adotar costumes estrangeiros. Eles adoravam os lugares altos, usando postes e pilares sagrados em colinas e árvores,
como as nações que Deus expulsou da terra antes. Eles adoravam ídolos e não ouviam todos os profetas que lhe ordenavam que fizesse as coisas certas e obedecesse aos mandamentos de Deus. O povo também fez imagens sagradas de 2 bezerros relacionados aos pecados de Jeroboão. Adorou Baal e as hostes celestiais, as estrelas e os planetas. Sacrificou seus filhos no fogo e praticava a adivinhação. O livro de Oséias não é principalmente sobre Oséias e seu casamento. É basicamente sobre Deus e seu relacionamento com seu povo da aliança. Oséias foi ordenado a se casar com uma prostituta porque esse é o tipo de esposa que Israel se tornou para o Senhor. Ao combinar elementos da adoração a Baal com os elementos da adoração a Jeová, ordenados na lei, Israel estava se envolvendo em adultério espiritual, um secretismo religioso que, ao combinar a verdadeira adoração a Jeová com a idolatria, resultou em uma perversão que o próprio Deus via como adultério espiritual. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades não são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantai os necessitados. Ouvi isto, vós, que anelais abatimentos dos necessitados, e destruís os miseráveis da terra. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Deus fez o juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Até os próprios sacerdotes praticavam atos abomináveis como assassinato. Todo aquele bem-estar que a nação vivia escondeu uma enorme decomposição social, porque enquanto a classe dominante aumentava a sua riqueza, construía mansões luxuosas e organizava banquetes luxuosos todos os dias, muitas pessoas estavam mergulhadas na miséria. Havia graves desigualdade social e um contraste brutal entre ricos e pobres. Os camponeses estavam à mercê dos agiotas, que expunham a hipotecas e reintegrações de posse. Os comerciantes aproveitavam das pessoas falsificando pesos nas balanças. Os juízes deixavam-se subornar e recorreram a armadilhas judiciais, e o pior é que o governo nada fez para remediar a grave situação da injustiça. Amós percebeu a deterioração estrutural sofrida pela sociedade, que não havia como corrigi-la. A única saída era destruí-lo totalmente e começar de novo. A nação rapidamente degenerou, chegou a um nível mais baixo da sua história, evidenciando pela prostituição praticada no templo, disfarçado como louvor a Deus pelo sacrifício de criança a deuses. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos. Tópico 3. Os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o secretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origem, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar as possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria junto aos deportados das outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João: os judeus não se comunicam
com os samaritanos. Quando Samaria caiu, o rei da Síria levou muitas pessoas e as espalhou para os confins do império. Os assírios fizeram isso para envergonhar e humilhar o povo conquistado. Mostrou que aqueles que foram conquistados estavam totalmente sob o poder e autoridade da Síria e de seu rei. Também evitou a rebelião, porque o povo estava espalhado, e promoveu a integração do povo na Síria. A política dos assírios era deportar os líderes, administradores e classe dominante de seus inimigos derrotados. Eles foram reinstalados em território assírio. Em seguida, eles moveriam líderes e administradores assírios para a área conquistada para assumir o controle. Desse modo, as nações conquistadas não poderiam se rebelar facilmente, pois todos seus líderes haviam sido deportados. E isso é exatamente o que eles fizeram com Israel. Em uma pequena ação, a nação de Israel não existia mais. Os assírios moveram pessoas de 5 diferentes nações conquistadas para Samaria para repovoar a terra. Depois que eles chegaram, eles sofreram ataque de leões frequentes e mortais. O mais provável é que a população nativa de leões tenha crescido devido à população humana ter sido dizimada durante a guerra com a Síria. Sua reação aos ataques dos leões é presumir que o Deus local de Samaria, nome dado a Israel, a nação de Israel, estava descontente com eles. Eles conclamaram ao rei da Síria que enviasse de sacerdote de Israel para que possa ensinar como viver com o Deus daquela terra. Um sacerdote foi enviado, mas isso traria um renascimento da verdadeira religião ao povo de Samaria? Não. Eventualmente, alguns israelitas retornaram à terra prometida, casando-se com essas pessoas estrangeiras para criar o povo chamado de samaritano. E essa história trágica é o que está por trás dessa inimizade dos judeus com os samaritanos durante os dias de Jesus. Embora a queda de Israel seja importante por si só, também serve para nós como um prenúncio do dia do julgamento final de toda a humanidade. A paciência do Senhor, ela é grande, mas seu dia de julgamento virá. E quando Jesus veio pela primeira vez, ele veio com uma paciência, com mansidão e humildade, alertando todas as pessoas para que se arrependessem de seus pecados e crescem nele para a salvação. Mas quando ele vier novamente, ele virá montado em uma nuvem em glória, possuindo toda a autoridade no céu e na terra. E naquele dia, ele virá para julgar uma vez e para todos. Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte da água que sacia a sede humana de forma definitiva. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. E na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu de íntima compaixão. O mestre quebrou paradigma de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. O autor de Reis explica que a adoração a Jeová foi meramente adicionada e combinada com a adoração de outros deuses pagãos. O versículo 41 ele afirma: mesmo enquanto essas pessoas adoravam ao Senhor, serviam aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e netos continuam a fazer o que seus pais fizeram. Essa passagem de 2 Reis esclarece por que os samaritanos que viviam durante a vida de Jesus eram tão desprezados por judeus naquela época. Os samaritanos eram um grupo híbrido de judeus e outros povos do Oriente que haviam misturado a verdadeira adoração de Jeová com a adoração de outros deuses pagãos.
Para a maioria das pessoas, a parábola do bom samaritano é uma história que sobre ajudar alguém necessitado. É uma parábola de Jesus disse de uma perspectiva da eternidade. É uma história terrena com significado celestial. Ele perde o seu valor original quando a interpretação é de forma diferente. A familiaridade gera desprezo. A parábola se tornou apenas mais uma história e nós ignoramos seu chamado para a ação. A mistura entre os povos, suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Conclusão na revista. Não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi infelizmente conduzi-los ao cativeiro e à dispensação. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Deus abençoe você, sua casa, seu ministério, que a cada dia possamos caminhar firmes. Lembre-se, a coroa só é dada àqueles que forem fiéis até o fim. Se Deus me permitir e se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.